Gilgamesh, Jonathan Legendado, ou Recuperando, a obra-prima da literatura babilônica, porque é isso mesmo. Mas primeiro afinal precisamos nos perguntar. Pergunta quem é Gilgamesh. Quando fragmentos da epopeia de Gilgamesh foram traduzidos primeiro historiadores, celebrou-o como o início da humanidade. Contar histórias. Andrew George chamou isso de narrativa, algo muito mais perigoso. O momento. A humanidade reabriu uma porta que a antiguidade. As civilizações se isolaram por um motivo. Ele disse que os comprimidos continham conhecimento, muito específico para ser mito. Detalhado. Relatos de criação, destruição e os limites impostos à vida humana. Referências astronômicas. Uma lua, uma estrela, vários símbolos que poderiam até ser simbolizada por um relógio de pulso. A tecnologia, sendo usado há 6.000 anos. Para George, a epopeia não era da humanidade. Primeira história. Era a da humanidade. Primeiro aviso. A descoberta de algo que nunca deveria ter sido encontrado. Em 1849, o explorador britânico Austin Henry Layard descobriu algo estranho sob as areias do Iraque moderno. Sua equipe estava vasculhando as ruínas de Nínive, a capital da antiga Assíria, quando descobriram salas forradas de dezenas de milhares de tabletes de argila. O local ficou conhecido como a Biblioteca de Ashurbanipal, nomeado em homenagem ao último grande rei assírio que governou a partir de 668 até 627 AC. Muitas das tábuas eram quebrados, alguns queimados e enegrecidos pela ação ancestral, fogo. No entanto, de alguma forma, o texto gravado, em que deles haviam sobrevivido. Esses fragmentos iriam... Em breve revelaremos a história mais antiga da humanidade. Nunca contaram. Durante anos, os comprimidos ficaram em o Museu Britânico acumulando poeira. Em 1872, uma assistente de museu discreta, George Smith, começou a estudá-los. Smith era autodidata, mas tinha um dom para lendo a escrita em forma de cunha chamada Forma Cunei. Certa tarde, enquanto ele traduziu um tablet danificado do pilha, ele congelou. As palavras descreviam uma inundação tão vasta que afogou todos os seres vivos, coisas deixando apenas um homem vivo em um grande barco cheio de animais. O nome do homem era Utnapishtim. Smith percebeu o que estava lendo. Isso era a mesma história da Arca de Noé, mas milhares de anos mais antigo. A descoberta. A Inglaterra vitoriana ficou chocada. As pessoas me ensinaram que o livro de Gênesis era o relato mais antigo da criação e do inundação. A tradução de Smith comprovou que a versão bíblica veio depois, porque as tábuas de argila que ele estudou eram escrito em Adiano durante o reinado de Rei Ashurbanipal por volta do 7º século antes de Cristo. E eles próprios eram cópias muito mais antigas de Sumerian e histórias babilônicas que remontam a quase um século atrás, 1000 anos antes. Isso significava que a história do dilúvio mesopotâmico já existia, em forma escrita muito antes a Bíblia hebraica foi compilada. O dilúvio. A história apareceu pela primeira vez na epopeia de Gilgamesh, escrito em Adiano, ou língua da Babilônia. A história tinha sido transmitida por séculos. Provavelmente o primeiro, composta por volta de 2100 AC pelos sumérios, poetas que falaram de um rei poderoso, Gilgamesh de Uruk, que procurou por vida eterna após seu amigo Enkidu morreu. Os estudiosos de hoje atribuem a um babilônico, escriba chamado Sinleki Unani, que viveu por volta de 1100 a.C. para compilar a versão final, versão que agora chamamos de Épico de Gilgamesh. Na 11ª tábua do Épico Utnapishtim conta a Gilgamesh como os deuses decidiram destruir a humanidade, por causa do barulho e da rebeldia deles. Godia avisou secretamente Utnapishtim para construir um barco enorme e encheu com a semente de todas as criaturas vivas. A tempestade durou 6 dias e 6 noites até. Toda a humanidade havia se transformado em barro. Wassad, Utnapishtim soltou uma pomba e um corvo, e eles não voltaram. Ele sabia disso. As águas haviam recuado. Ele fez um sacrifício, e os deuses sentindo o aroma doce da fumaça, reunidos como moscas sobre a oferenda. Foi a primeira inundação registrada no mundo.
mito e possivelmente seu primeiro apocalipse. Smith ficou impressionado com o que tinha visto, descoberto. Testemunhas dizem que ele pulou de sua cadeira e correu pelo museu, chorando de emoção. Mas apenas alguns. Anos depois, ele morreu repentinamente de doença. Na Mesopotâmia, enquanto procurava por mais fragmentos. Amseriólogo Andrew George. Mais tarde ele comentou, ele abriu uma porta que nós, nunca deveriam ter sido feitas para abrir. O que ele quis dizer. O fato é que a descoberta de Smith fez mais do que revelar uma história antiga. Isso desafiou os Samonaciutes. A ideia de que a história sagrada começou com a Bíblia mostrou que até mesmo seus mais eventos divinos podem ter ocorrido em humanos mais antigos, Origins, se a história do dilúvio não fosse uma revelação única de Deus, mas uma reconto de algo muito mais antigo. Então, o que mais havia naquelas tábuas de argila foram emprestados, reescritos ou alterados deliberadamente antes de chegar até nós. A questão assombraria todos os estudiosos. Quem tocou nos comprimidos? Não era mais um poema. Foi o primeiro ato de rebelião contra os deuses. E a próxima. A descoberta revelaria como a escrita, ela própria se tornou uma arma contra eles. Épico que reescreveu a criação. Quando os estudiosos primeiro reuniram as peças do quebra-cabeça, versos iniciais da epopeia de Gilgamesh, Andrew George estava entre aqueles que sentiram todo o peso do que o antigo, palavras reveladas. Mais tarde ele disse que o texto não começa onde as histórias de as criações devem começar. O prólogo não descreve como o mundo ou a humanidade começou. Começa com Gilgamesh já está vivo, governando e, em parte divino, não há momento de criação sem moldagem a partir do pó ou do divino. Respirar. A humanidade simplesmente existe. Para Andrew George, esse detalhe era crucial. A linha chamando Gilgamesh. 2/3, divino. E 1/3 humano não era apenas uma forma poética de dizer que ele era ótimo. Refletia o que os antigos, os mesopotâmios, acreditavam sobre os humanos. A própria natureza, que as pessoas foram feitas, de origins mistas. Partes mortal e parte algo superior. Mas nunca completamente. Nem uma coisa nem outra. Essa ideia foi completamente refutada. A crença posterior encontrada na Bíblia de que os humanos eram puros e intencionais, criação de um único Deus. Nesta antiga, segundo o relato, Gilgamesh governou a cidade de Uruk, um paraíso, murado só para ele. Desenho. Ele caminhou ao longo de sua altura, muralhas, e olhou para tudo o que ele era dono, mas ainda assim sentia um vazio. Seu povo. Temiam-no e chamavam-no de cruel. George. Certa vez perguntaram em uma palestra o que isso significa. Dizem sobre nós que o primeiro rei, a literatura humana tinha tudo exceto paz, como Adão no Jardim do Éden. Gilgamesh vivia em meio à abundância, mas não conseguia descansar. Os deuses lhe haviam dado poder e conhecimento, mas não contentamento. Aquela fome insaciável se tornou, como George descreveu o primeiro humano, falha registrada por escrito. O babilônico, Escribas in Leti Unini, reuniu mais velhos, contos sambrianos, e os remodelou em uma história completa sobre orgulho e punição. Em sua versão, os deuses são não guardiões sábios, mas sim ciumentos, supervisores que se ressentem de sua criação, força crescente. Quando Gilgamesh, as ambições começam a rivalizar com as suas próprias eles, enviar Enkidu, um homem selvagem nascido de barro para quebrar sua arrogância. Para George, isso era o primeiro registro de ciúme divino. Aviso ancestral de que o alcance da humanidade, pois a grandeza sempre tem um preço. Mitos mesopotâmicos, que cercam a epopeia, eram ainda mais escuras. No Enuma Elish, os seres humanos são formados a partir de argila, misturada com o sangue de um deus assassinado, chamado Kingu. George explicou que isto não era uma história de amor ou propósito, mas de servidão. Os deuses criaram a humanidade não para a servidão, compartilhar o céu com eles, mas poupá-los, a si mesmos do trabalho. A humanidade nasceu. Servir, não governar. Essa ideia sombria, George acreditava, e isso perdurou ao longo do tempo. Remodelada, mas nunca apagada. Durante. Tradução. Ele percebeu que as primeiras linhas usavam uma palavra no plural para criadores.
Esse mesmo plural aparece em Gênesis, onde Deus é chamado de Elohim, significando os deuses. George se perguntou se ambas as tradições tinham se baseado em uma origem comum e fonte escondida, uma época em que a criação foi obra de muitos poderes. Nenhuma. Se a epopeia que começou na antiga Uruk pôde desafiar tudo o que a humanidade acreditava sobre sua própria origem, o que poderia estar oculto nos versos que se seguiram. O próximo estudioso que buscasse essas respostas descobriria o quão perigoso poderia ser compreender o que os deuses escreveram. O homem que tentasse traduzir os deuses. Para a maioria dos estudiosos, traduzir é um ato de compreensão. Para George Smith e Andrew George, tornou-se algo próximo de uma possessão. Todo homem que dedicou sua vida à epopeia de Gilgamesh parecia deixar uma parte de si enterrada nela. Smith morreu aos 36 anos na Mesopotâmia, o mesmo deserto onde as tábuas foram encontradas. Mais tarde, pesquisadores cogitaram que ele morreu perto demais do texto, embora a causa oficial tenha sido disenteria. O que intrigou as pessoas foi que vários estudiosos que analisaram as tábuas depois de Smith começaram a relatar as mesmas experiências estranhas. Alguns disseram ter ouvido vozes baixas sussurrando em adiano enquanto trabalhavam até tarde da noite. Outros descreveram sonhos vívidos, repletos de palavras que não entendiam ao acordar. Os sons eram rítmicos como cânticos, mas ninguém conseguia explicar de onde vinham, ou por que os sonhos sempre cessavam assim que deixavam o projeto. Andrew George, que mais tarde reconstruiria toda a obra épica, a partir de mais de 300 fragmentos quebrados, trabalhou quase sempre em silêncio. Colegas disseram que ele se tornou retraído, vivendo como um exilado. Ele descreveu a obra como uma espécie de assombração. Às vezes, enquanto lia em voz alta as tabuletas, ele parava no meio da frase e fitava as palavras como se elas estivessem se transformando diante de seus olhos. A própria epopeia parece compreender o poder da linguagem sobre uma pessoa. Na tabuleta 2, o homem selvagem Enkidu encontra uma mulher do templo chamada Shamat, enviada para domesticá-lo. Enkidu vive como um animal correndo com gazelas e bebendo água de rios intocados pela vida humana. Shamat usa a fala, o canto e a ternura para atraí-lo para longe da selva. O texto diz: a meretriz falou e a mente dele se expandiu. Suas palavras despertaram nele a autoconsciência, ensinando-lhe o que significa ser humano. É um dos primeiros momentos na literatura em que a própria linguagem transforma a natureza de um ser. George costumava dizer que essa frase o assombrava. Fazia-o questionar se os tradutores experimentavam o mesmo, tornando-se algo novo a cada vez que extraíam significado de palavras antigas. Ele confessou em particular que quanto mais traduzia, menos se sentia o autor de suas próprias frases. Às vezes sinto que o texto me traduz, disse ele a um entrevistador. Suas anotações começaram a deslizar da descrição para a recriação. Em vez de Gilgamesh chora, ele escrevia, eu choro. Ao ler o verso, aquele que viu o abismo, George começou a usar o presente do indicativo dizendo, eu vejo o abismo. Os alunos perceberam e acharam poético, os amigos pensaram que era exaustão, mas o próprio George disse que as palavras tinham vontade própria. Nas tradições antigas, as palavras detinham poder. Na mística judaica, acreditava-se que pronunciar incorretamente o nome divino poderia levar à loucura ou à morte. Andrew George, frequentemente, comparava essa ideia ao que enfrentava em seu próprio trabalho. O idioma acadiano, usado nas tábuas de Gilgamesh, não era uma língua comum. Era a língua de sacerdotes e magos, usada em orações, juramentos e maldições. Traduzi-la era mais do que simplesmente ler. Significava pronunciar os mesmos sons que os antigos escribas usavam quando invocavam seus deuses, ou tentavam banir espíritos malignos. George percebeu que cada tradução era, em certo sentido, uma reencenação desses rituais. Ele começou a se perguntar se as tábuas haviam sido escritas daquela forma de propósito, não apenas para contar uma história, mas para executar algo quando lidas em voz alta. Perto do fim de seu trabalho, começou a notar algo que não conseguia explicar. Certas passagens não se mantinham consistentes quando as traduzia. Cada vez que retornava a elas, o significado parecia mudar. Você as lê e elas se apagam, escreveu em suas anotações. Quando pressionado a explicar, descreveu um fragmento que parecia diferente de todos os outros.
O texto dava voltas sobre si mesmo, terminando exatamente onde começava, como se quisesse aprisionar o leitor dentro dele. Essa foi a única tábua que ele nunca conseguiu completar, e tornou-se a que mais o assombrava, a tábua oculta, que não deveria existir. Durante séculos, acreditou-se que a epopeia de Gilgamesh terminava na tábua 12, o capítulo enigmático, onde Enkidu retorna misteriosamente da morte. O texto mostra Gilgamesh conversando com seu amigo, há muito falecido, perguntando como é a vida no submundo. Os estudiosos têm se esforçado para explicá-lo. Nas tábuas anteriores, Enkidu já havia morrido, sido lamentado e sepultado. Sua morte ocorreu depois que ele e Gilgamesh mataram o touro celestial e o guardião Humbaba, ambos atos que desafiaram os deuses. Como castigo por sua arrogância, os deuses decretaram que um dos dois amigos deveria morrer e escolheram Enkidu, acometido por uma doença e visões terríveis do submundo. Ele amaldiçoou seu destino e morreu em agonia. Contudo, na tábua 12, ele volta a andar e a falar. O final parece desconexo, quase proibido. Dá a impressão de uma intrusão de outro mundo. Uma cena que não deveria existir dentro da mesma história. Andrew George costumava chamar a tábua 12 de um problema que se recusa a morrer. Ele explicou que estava escrito em um dialeto e estilo diferentes, ao contrário das tábuas anteriores, sugerindo que havia sido adicionado posteriormente a partir de uma fonte sambriana mais antiga. Para ele, não era uma simples continuação, mas uma interrupção. Não é ressurreição no sentido sagrado, disse ele. É uma intrusão. Os mortos retornam ao outro lado, mas não porque os deuses o permitam. A cena não carrega nenhum traço de misericórdia divina. Em vez disso, mostra uma amizade que desafia as leis cósmicas, uma voz humana que alcança a terra dos mortos. Para George, era isso que tornava Gilgamesh extraordinário. Foi a primeira história a questionar se o amor ou a dor poderiam vencer a própria morte. Então, um novo enigma surgiu. Em 2021, uma equipe arqueológica que trabalhava perto de Mosul, no Iraque, não muito longe da antiga Nínive, teria desenterrado um pequeno fragmento de argila com inscrições invertidas. As inscrições pareciam invertidas, como se fossem para serem lidas apenas em reflexão. Nenhum artigo oficial jamais foi publicado, mas rumores em círculos acadêmicos começaram a chamá-la de a 13ª tábua. Fotografias circularam em privado, e dizia-se que George as havia examinado. Ele nunca confirmou isso publicamente, mas um aluno se lembrou dele dizendo: se for real, não pertence aos vivos. Linguistas que examinaram as imagens afirmaram que uma única linha podia ser lida: aquele que lê desperta o que dorme. O padrão do texto invertido assemelhava-se aos usados em antigos feitiços mesopotâmicos, particularmente na descida de Ishtar, onde a escrita espelhada era usada para mensagens destinadas aos mortos. A suposta tabuleta não dava continuidade à história de Enkidu. Em vez disso, parecia comentar sobre o próprio ato de ler. Parecia um aviso para qualquer um que tentasse extrair significado de palavras que outrora se dirigiram aos deuses. George recusou-se a considerá-la autêntica, mas nunca a descartou completamente. Alguns textos, disse ele, a um colega, não foram escritos para serem lidos. Foram escritos para serem obedecidos a ele. A tábua 12 e a suposta tábua 13 estavam conectadas não por uma história, mas por um propósito. Ambas desafiavam a linha tênue entre a vida e a morte. Uma através da narrativa, a outra através do ritual. A conclusão final de Andrew George sobre as tábuas não foi reconfortante. Se a tábua 12 e a suposta tábua 13 estivessem conectadas, então não eram simplesmente mitos sobre a morte e o retorno. Eram avisos escritos na língua dos deuses, e instruções que apenas mortais seriam desesperados o suficiente para ler. E se essas instruções não fossem para nós, a pergunta que ele repetia em suas anotações era aterradora. O que acontece quando os vivos leem algo escrito para os mortos? Os deuses que se alimentam da morte. A epopeia de Gilgamesh é frequentemente lida como uma história sobre a mortalidade. Mas Andrew George acreditava que seu tema real era muito mais sombrio. Não se trata apenas de temer a morte, disse ele certa vez. Trata-se de se alimentar dela. Ao estudar as tábuas atentamente, ele encontrou uma imagem recorrente: os deuses se deleitando com o aroma do sacrifício. Depois que Gilgamesh e Enkidu matam Humbaba, o guardião da floresta de cedros, e mais tarde o touro celestial, os deuses ficam enfurecidos.
Para equilibrar a ofensa, decretam que um dos dois homens deve morrer. A morte de Enkidu é apresentada como punição, mas George argumentou que o texto sugere algo diferente. Os deuses se reúnem como moscas sobre o sacrifício. Essa frase observou, ele é a descrição mais antiga do apetite divino. Essa ideia de alimentar a divindade através do sofrimento humano não é exclusiva de Gilgamesh. Ela também aparece na Bíblia. Em Êxodo 29, Deus é descrito como se deleitando com o aroma agradável dos holocaustos. A expressão acadiana, usada por Ray Nash na epopeia, significa a mesma coisa, o aroma da humanidade. O que ambas as tradições compartilham é a crença de que a satisfação divina provém da morte, que o ato de sacrifício mantém o cosmos estável. Na Mesopotâmia, as famílias deixavam comida e bebida diante das estátuas de seus deuses, para que essas figuras divinas pudessem se alimentar. Os templos também serviam como cozinhas. O sistema de culto era baseado em alimentar aquilo que os humanos mais temiam, as forças invisíveis que governavam seu destino. George apontou para uma frase omitida que encontrou em uma tabuleta de comentários danificada. Eles bebem o aroma dos mortos. Ele acreditava que essa frase não era simbólica, mas uma declaração literal de crença. Para os antigos mesopotâmios, os deuses não se alimentavam de luz, ar ou poder divino. Eles se alimentavam da energia que emanava da própria morte do momento em que a vida terminava e algo eterno era libertado. Em sua visão, cada morte alimentava os deuses e mantinha o universo em equilíbrio. Isso significava que a morte de Enkidu na história não era apenas uma punição por matar o touro celestial, mas parte de um sistema de doação. Os deuses exigiam vida, e Enkidu se tornou sua oferenda. A dor de Gilgamesh, seu luto, suas lágrimas e até mesmo sua narrativa tornaram-se parte dessa mesma oferenda. Cada vez que as pessoas se lembravam dos mortos ou recontavam a história, repetiam o ato que alimentava os deuses. A suposta 13ª tábua parecia confirmar essa ideia. Seu verso, aquele que lê, desperta o que dorme, assumiu um novo significado para George. Se a tábua 12 mostrava os espíritos de Enkidu falando com Gilgamesh, do submundo, então a tábua 13 alertava que ler aquelas mesmas palavras poderia fazer com que a mesma coisa acontecesse novamente. Cada vez que a história era lida ou contada, em voz alta, simbolicamente, trazia os mortos de volta à consciência, mantendo sua presença e o poder dos deuses ativos entre os vivos. A conclusão de George era perturbadora. Se os deuses obtêm força da dor humana, então precisam que as pessoas continuem a lamentar e a se lembrar. O esquecimento os mataria de fome. A memória os mantém vivos. O épico de Gilgamesh, ele temia, sobrevive justamente por essa razão, pois ainda desempenha a mesma função ancestral. Mantém vivo o ciclo da morte da memória e da fome divina. Se essa crença for verdadeira, então a imortalidade não é uma dádiva dos deuses, mas sim a sua maior ameaça. Um mundo sem morte acabaria com o poder deles. E George acreditava que era por isso que o épico de Gilgamesh ainda perdura, porque os deuses não permitem que ele morra. O épico que se recusa a morrer. Quando Andrew George se aposentou do ensino, acreditava ter concluído o trabalho de sua vida. Mas a epopeia de Gilgamesh se recusou a permanecer estática. Poucos meses após sua última aula, novos fragmentos começaram a surgir. Alguns foram vendidos anonimamente a museus, outros apareceram em coleções particulares, sem nenhum registro claro de sua origem. Cada fragmento acrescentava versos que os estudiosos jamais haviam visto. Contudo, a gramática e o vocabulário eram inegavelmente autênticos. Os primeiros exemplares surgiram em 2003 e continuaram a aparecer pelas 2 décadas seguintes. Muitos deles continham caracteres que não correspondiam a nenhum estilo conhecido da escrita Kuni, como se tivessem sido copiados por alguém que entendia o idioma, mas não a caligrafia tradicional. Para os pesquisadores, esse estranho ressurgimento parecia quase sobrenatural. George descreveu-o como o texto se reescrevendo ao longo da história. A cada geração parecia descobrir material novo suficiente para manter a história viva. Os cientistas começaram a usar imagens infravermelhas e ultravioletas para estudar as tábuas danificadas. E os resultados tornaram o mistério ainda mais profundo. Ocultas sob a escrita visível, encontraram impressões tênues, sinais fantasmas como um pesquisador as chamou, que mudavam de forma sob a luz espectral. Em alguns lugares, novas palavras apareceram, onde antes havia apenas rachaduras.
Quando escaneadas novamente, dias depois, essas mesmas áreas apresentavam uma aparência diferente. Então, vieram as reconstruções digitais. Uma inteligência artificial, treinada em línguas antigas, começou a gerar trechos faltantes do texto, prevendo o que escribas antigos poderiam ter escrito. Os resultados não foram aleatórios. As versões da IA produziram novos versos que faziam sentido gramatical e narrativo, como se o poema estivesse se completando sozinho por meio da máquina. Um programa chegou a produzir uma frase que não constava em nenhum registro conhecido. "Eu sou aquele que perdura", disse George em voz baixa. Isso é exatamente o que Gilgamesh teria dito. A própria epopeia contém uma cena que espelha essa sobrevivência extraordinária. Na tábua 11, Utnapishtim conta a Gilgamesh sobre a planta da vida que restaura a juventude. Gilgamesh a recupera. Mas antes que possa usá-la, uma serpente a rouba e se renova. O poder da planta não se perde. Ela simplesmente muda de forma. George percebeu o mesmo padrão na longevidade da epopeia. Cada vez que o texto é danificado, esquecido ou reescrito, ele retorna em uma nova forma. Assim como a serpente, a história se alimenta da decadência para se manter viva. Para alguns, os paralelos se tornaram perturbadores. Estudiosos religiosos compararam a obra à abertura do Evangelho de João, onde se lê: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Nessa passagem, o Verbo ou Logos representa a fala divina que se torna a própria vida através da criação. Argumentaram que Gilgamesh se comporta de maneira semelhante. Suas palavras continuam dando vida à história cada vez que são proferidas ou lidas. Nesse sentido, a epopeia tornou-se uma versão pré-bíblica da palavra viva, sobrevivendo através da memória humana e da sua recontagem. A história não precisava mais de seu autor. Ela vivia através das pessoas que a traziam de volta à vida. George disse certa vez que cada pessoa que lê Gilgamesh se torna parte de seu renascimento. Cada leitura completa o ritual. Ele escreveu: "Ele vive através de nós, porque não conseguimos parar de pronunciá-lo, o que nos leva de volta ao seu apelo final, não para decodificar mais, mas para ouvir antes que o ciclo recomece. Antes de morrer, por favor, ouçam." Em suas últimas palestras públicas, Andrew George frequentemente começava com as mesmas palavras serenas. "Antes de morrer, por favor, ouçam." Os presentes disseram que sua voz carregava um tom de urgência, não de despedida. Ele não falava mais como um historiador, descrevendo um texto antigo. Falava como um homem que havia visto demais dentro dele. O que ele revelou naqueles últimos anos perturbou muitos de seus colegas. Ele alertou que a humanidade estava começando a seguir o mesmo caminho que condenou seu primeiro grande herói. A antiga busca pela imortalidade, outrora esculpida em argila, estava sendo reconstruída em circuitos e código. George frequentemente lembrava a seus alunos que o maior erro de Gilgamesh não foi sua crueldade ou orgulho, mas sua recusa em aceitar limites. Quando seu amigo Enkidu morreu, Gilgamesh não suportou a ideia de um fim. Ele cruzou desertos, montanhas e mares em busca da vida eterna, apenas para ouvir que a morte era o destino de toda a humanidade. Contudo, em laboratórios modernos, George viu a mesma fome ressurgir. Inteligência artificial, clonagem, consciência digital e o sonho de transferir a mente humana para máquinas eram todas novas versões da mesma antiga obsessão. "Ainda estamos perseguindo aquilo que o destruiu", disse ele. Na última tábua da epopeia, Gilgamesh percebe que as grandes muralhas que construiu ao redor de Uruk permanecerão muito depois de sua morte. Durante séculos, os leitores interpretaram isso como uma mensagem sobre deixar um legado duradouro. Andrew George discordou. Ele argumentou que os deuses permitiram que Gilgamesh construísse aquelas muralhas, não como uma recompensa, mas como um teste. Deixaram-no acreditar que havia conquistado o tempo para que sentisse a dor de ver tudo o que criara eventualmente ruir. Para George, as muralhas não eram símbolos de sucesso. Eram lembretes de que toda conquista humana, por maior que seja um dia, desaparecerá. Ele encontrou esse mesmo aviso ecoando na suposta 13ª tábua. Segundo os poucos que afirmaram ter lido o verso, ele terminava com as palavras: "Aquele que reconstrói o que foi afogado, afogar-se-á novamente." George o chamou de a frase mais aterradora já escrita.
Ela sugeria que cada vez que a humanidade tenta reconstruir o que a natureza ou o tempo levaram, repete o mesmo castigo. Cada civilização que redescobre Gilgamesh acaba por espelhá-lo, buscando a imortalidade, desafiando seus limites e sucumbindo ao peso de sua ambição. Para George, a epopeia de Gilgamesh não é mais apenas uma história antiga, é um aviso sobre o futuro. Ele acreditava que os escribas que o escreveram originalmente compreenderam uma verdade que as pessoas modernas ainda ignoram. A morte dá valor à vida. Sem ela, o amor, a coragem e o propósito perdem o seu significado. Ele disse aos seus alunos: "Antes de eu morrer, por favor, ouçam. A maldição de Gilgamesh é que nunca aprendemos. O que ele quer que as pessoas vejam é que a mensagem da epopeia ainda se aplica hoje mesmo que ninguém esteja vagando por desertos em busca da vida eterna. A humanidade moderna tenta escapar da morte de maneiras mais silenciosas, perseguindo a juventude, agarrando-se à tecnologia e construindo versões digitais de nós mesmos que nunca desaparecem. As pessoas dedicam suas vidas a telas, dados e legados, na esperança de serem lembradas para sempre. George alerta que essa obsessão pela eternidade nos cega para o simples fato de que o significado só existe porque o tempo se esgota. Sua mensagem é clara. A epopeia de Gilgamesh nunca foi apenas sobre a busca de um homem pela imortalidade. É sobre a nossa busca. Nossa constante tentativa de sobreviver aos nossos limites, em vez de vivê-los plenamente. E essa busca, disse, ele ainda está acontecendo.